E pegando já nisso que falou do caso da Marine Le Pen e não só, acha que qual é que é o período histórico que enquadra-se mais, que acha que se enquadra mais como o grande catalisador do populismo na Europa? Foi a crise económica ou, por outro lado, considera que foi mais a crise dos refugiados que incentivou a Vítor Orbán? Porque anteriormente falava-se muito em Le Pen e nota-se que a partir dos refugiados começou-se a falar mais não só de Le Pen, mas também no caso do Vítor Orbán, também da Holanda, que agora não me lembro do nome dele que também se falava muito. E qual é que é o período histórico então que se enquadra mais como para se falar de populismo? Nós aqui Eu temos acrescentava só também. Desculpe. Força, Eu Jorge. acrescentava só também a eleição de Donald Trump. Acho que é um marco histórico na ascensão do termo populismo nos mídias. Nós temos de fazer aqui, de facto, um enquadramento histórico. Nós estamos a falar de países, alguns destes países que o Jorge e o Rui referiram são fundadores do projeto europeu, são democracias consolidadas, estamos a falar da França, estamos a falar da Itália, estamos a falar da Holanda, e, portanto, são democracias consolidadas e algum cansaço do eleitorado pode ter permitido a emergência de movimentos contrários ao sistema, contrários ao status quo. Obviamente que estes movimentos surgem inicialmente, como bem referiu o Rui, associados à questão da crise económica. E, portanto, esse é um dos pilares para o surgimento de movimentos antissistema ou pretendem mudar o sistema e, portanto, pretendem mudar a orgânica de funcionamento do sistema político. Porque, de facto, as pessoas ficam numa situação débil, numa situação de carência, grandes dificuldades económicas, graves conflitos sociais, e isso permite que alternativas completamente opostas a soluções mais moderadas possam, de facto, emergir. Convém aqui referir, e também de uma forma muito sucinta, que este populismo não tem um cariz apenas de direita ou de esquerda, ou seja, nós conseguimos encontrar movimentos populistas tanto à direita como à esquerda no espectro político, se ainda podemos falar nessa divisão ideológica de esquerda-direita e de extrema-esquerda e de extrema-direita. O que é que distingue em traços muito leves, muito gerais, estes movimentos? Há aqui uma divisão clara, uma dicotomia entre o nós e o eles. E estes movimentos fomentam, alimentam esta divisão entre nós e o eles, nós e os outros. Enquanto que os movimentos de extrema-direita, os movimentos populistas de extrema-direita, os outros ou os eles, são geralmente os imigrantes. Nos movimentos de extrema-esquerda, aqueles que são os outros, estamos a falar dos grandes empresários, da banca, do grande capital, e, portanto, temos aqui uma divisão segmentada, mas que alimenta precisamente este discurso. Há uma divisão entre uma determinada elite, e isto está relacionado com o conteúdo do próprio populismo, uma determinada elite versus o povo, procurando, de certa forma, impulsionar o povo a reagir, ou porque não se sente representado, ou porque vive, de facto, graves dificuldades económicas e sociais, vive marginalizado, vive à margem daquilo que é o processo de decisão, e há aqui um mecanismo muito eficaz, está diretamente relacionado à capacidade de comunicação e transmissão de determinados conceitos, valores, posições, mas, acima de tudo, está relacionado com a forma como o populismo se impõe. E o principal elemento de imposição do populismo é a simplificação da mensagem, ou seja, a simplificação do discurso. Toda a comunicação é estruturada para ser compreendida, para ser apreendida pela população no seu todo. E uma vez que os líderes populistas falam para o todo, 100% da população, a margem ou a possibilidade de haver uma franja dessa população que adere a esse discurso é muito mais elevada. Uma das críticas habituais aos nossos representantes políticos é adotarem uma linguagem complexa, imperceptível, conceitos muito difíceis de apreender. Automaticamente estamos a excluir
desse alvo, dessa comunicação, parte da população. A questão dos refugiados, como bem o Rui referiu, criou uma divisão clara naquilo que era a matriz do projeto europeu. E uma divisão, convém aqui dizer, que não foi entre os populistas e os não populistas. Foi uma divisão clara entre políticas definidas por Estados-membros da União Europeia, de onde se destaca o Grupo de Visegrado, como um grupo claramente opositor a uma distribuição macro-igualitária dos refugiados pelo continente europeu, mas ainda esta semana vimos o governo da Finlândia e a sua primeira-ministra anunciar que votaria contra ou se oporia a qualquer forma de financiamento a mais ajudas aos países do Sul ou aos países mais afetados pela pandemia. E isto não se traduz num comportamento populista, mas traduz claramente num comportamento que gera apoio eleitoral dentro do seu próprio país. E esse é também o grande objetivo de qualquer líder, obter cada vez mais este apoio popular.